Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Então, um dia muito lindo, muito bonito. Estou aqui para falar com você do estudo adicional da lição, o fechamento da lição, que foi uma semana extraordinária, falando sobre a controvérsia, vários pontos que Jesus teve que enfrentar, resistir às tentações, não pecar e sair-se vencedor. Certamente que nós, nessa semana, você e eu, neste dia de hoje, pode enfrentar algum assunto difícil. E a lição quer mostrar para você que não vale a pena você combater e não vale a pena revidar de uma maneira ignorante. É preciso sabedoria de Deus, é preciso estar firme na palavra do Senhor para não cometer um deslize. Como Jesus conseguiu fazer, você também conseguirá. Muito bem. O texto recomendado pelo autor para você refletir e pensar no dia de hoje, e também para te preparar melhor para a lição da Escola Sabatina, para você discutir na sua classe no sábado agora, é O Desejado de Todas as Nações. Você pode ler esse livro, lindo livro, Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White. E você pode se deter das páginas 209 até a página 216. E depois, você pode partir da página 217 e ir até a página 223. São temas relacionados ao estudo da lição, das controvérsias vividas por Jesus durante o seu ministério. E o autor salienta alguns pontos que são importantes a gente levantar no estudo de hoje. Tá? Fala da religião falsa. Tão bom você ter segurança de que está na religião verdadeira, seguindo os caminhos do Senhor. Mas também é muito difícil você identificar qual a religião falsa. E ele traz aqui algumas características da religião falsa. Vou citar algumas. Por exemplo, a religião falsa às vezes dá maior valor para as coisas e para os animais do que para as pessoas por quem Jesus morreu. Então, se você tem no seu coração o sentimento de que regras, objetos, coisas, até animais são mais importantes do que as pessoas, então isso já é um sintoma de uma religião falsa. Não é uma religião que brota do amor que Jesus tem para dar para cada um de nós. Segundo ponto, às vezes a religião falsa, ela tem por premissa exaltar o ser humano acima de Deus. Vejam que ela vai de um oposto para o outro. Às vezes os animais, os objetos são mais importantes do que o ser humano. Aí em contrassenso vem outro extremo. A Deus, o ser humano, nós pessoas somos mais importantes do que Deus. Esse foi o raciocínio de Lúcifer no céu, por isso que ele foi expulso de lá, porque ele acreditava que ele podia estar acima de Deus. Muitas vezes nós fazemos o papel de Lúcifer na nossa jornada, nos comparando, nos questionando a tudo e a todos, inclusive o próprio Deus, e às vezes nos colocando acima dele, quando a gente emite qualquer julgamento, qualquer juízo de valor para uma pessoa, para uma atitude, sem compreender as intenções do coração, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Deus pode fazer isso, porque Deus sabe todas as intenções e as motivações, mas nós não sabemos. Nós podemos cometer equívocos. Um outro ponto, que eu acho muito interessante na lição de hoje, é a gente refletir sobre as perguntas básicas. Pelo menos temos aqui 4 perguntinhas que vale a pena você refletir e se preparar para responder e também levar os seus alunos a responderem. A primeira, o que pode nos ajudar a ver o sofrimento das pessoas, baseado na história do paralítico? O que pode nos ajudar a ver que as pessoas estão precisando e nos colocar no lugar delas? Segunda pergunta, como o dia e tradições humanas podem nos cegar para ver os milagres de Jesus? Como é que, perdão, eu vou fazer a pergunta novamente, eu formulei errada. Como o ódio e as tradições humanas
podem nos cegar para ver os milagres de Jesus? Vejam que essa pergunta é muito provocante. Muitas vezes as nossas atitudes fluem de um sentimento desgovernado interior, um sentimento de ódio, e outras vezes pelo apego às tradições humanas. E muitas vezes isso faz a gente ficar cego. Jesus está operando milagres à nossa volta, a nosso favor, e nós estamos enxergando. Terceira pergunta: como a igreja pode ser uma família para os rejeitados e biológicos, para aqueles que não têm mais pai, foram abandonados pela sua mãe, aqueles que não têm casa, não têm lar? Como é que a igreja pode acolher essas pessoas, receber essas pessoas? Olha, que ponto fundamental, fator social, para a gente desvendar. E por fim, uma pergunta não menos importante, talvez a mais importante do estudo da lição. O que é o pecado imperdoável? Como é que a gente pode cometer o pecado contra o Espírito Santo? Então, essa foi uma pincelada da lição, né? Mostrando que a gente tem que estar atento ao ministério do Espírito Santo em nossa vida. E eu posso dizer uma coisa: se você tem sentido, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Já cometi o pecado imperdoável? Eu vou dizer para você o seguinte: se você está pensando nisso, e você está fazendo essa pergunta e está sentindo um sentimento de que você não quer trair Jesus, já é um sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar totalmente os ensinos de Jesus, como esses líderes religiosos faziam. Eles estavam tão cegos, com tanto ódio no coração, que eles não prestavam atenção no que Jesus estava fazendo para benefício da humanidade. E, em decorrência disso, pecaram contra Jesus. E pecando contra Jesus, pecaram contra o Espírito Santo. Olha, foi uma lição maravilhosa, foi uma semana de muita reflexão, e nos ajudou, a mim mesmo me ajudou muito a entender melhor o ponto de vista do outro e também a saber discernir até que limite eu posso ouvir até mesmo reclamos da minha própria família. E a partir de quando eu tenho que ficar com Jesus e não com a família. Que Deus te dê equilíbrio, que você tenha um sábado feliz, abençoado, e que você possa usufruir bem dessa recapitulação na sua classe e na sua igreja. Na semana que vem vamos começar um novo assunto e eu estou aguardando por você por aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa semana de estudos, de aprendizados. Que o Senhor possa tornar a gente feliz cada vez mais, seguros nas mãos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?